gente, hoje eu vou conversar com um super campeão, medalhista olímpico, que vai comandar o nosso representante cearense na Superliga A, o time da Rede Cuca, Marcelo Negrão. Tudo bem, Lígia? Tudo Tudo bem? muito Obrigada prazer. pela Obrigado. disponibilidade. Obrigado. Olha, para começar, eu queria saber como é que foi esse processo de aceite para comandar a equipe da Rede Cuca. Eu soube que teve influência de um outro medalhista olímpico que é cearense, não é isso? Sim, sim. Na verdade, tudo começou assim. O Márcio Araújo, né, o nosso medalhista também olímpico no vôlei de praia, nos conhecemos já há muitos anos, né? Entre os atletas a gente tem uma boa amizade, uma boa ligação, né? E ele, na época, ele era o presidente, né, da Rede Cuca, e ele sempre teve esse sonho, poxa, quem sabe um dia você se torne o nosso técnico, né? E isso há muito tempo, né? E o Cuca começou jogando a Liga C, ganhou a Liga C, começou a participar da Liga B e a gente sempre se manteve em contato e tal. A minha vida seguiu por um lado de técnico lá em São Paulo, e o Cuca batalhando por essa vaga, a gente sempre se falando, né? Ó, tá de pé um dia, um dia, um dia. E o Márcio saiu, né, da presidência, mas a ideia sempre continuou, a gente sempre trocando ideia ainda. E um belo dia apareceu essa surpresa, né, do time de vôlei se classificar ou ganhar o convite para participar da Superliga. E aí o Márcio me ligou e falou, ó, já passei teu contato para o atual presidente, que é o Caio Bi, e ele vai entrar em contato com você e, meu, vou torcer para que dê tudo certo aqui, para que vocês se acertem. E como você tinha falado para mim que você tinha vontade de vir para o Nordeste, eu tenho uma veia no Nordeste também. Eu comecei a jogar em Recife, eu sou nascido em São Paulo, mas com 2, 3 anos de idade, o meu pai, ele era engenheiro mecânico, ele foi transferido para Recife e ali ele começou a trabalhar e eu, né, rapidamente gostei de esporte, meu pai era atleta também. E aí o que aconteceu? Um belo dia comecei a jogar voleibol, apareceu uma oportunidade, então comecei a jogar em Recife. Os melhores amigos são de Recife, aqueles amigos verdadeiros são de Recife, aqueles amigos que você conhece antes de se tornar uma pessoa conhecida. Então, todos os anos, mesmo depois de casado, o acordo que eu tenho com a minha mulher é que a gente tem que escolher uma cidade do Nordeste, aí eu passo um pouco em Recife, venho aqui em Fortaleza também, passo em Natal. Então, o Nordeste para mim sempre foi uma coisa muito forte, né? Uma ligação muito forte, muito bacana. E quando o Caio B me ligou, nossa, foi assim, sabe, a coisa, o desenrolar muito fácil. O projeto eu já abracei logo de cara, eu falei, poxa, tem tudo a ver, é uma expectativa muito boa. É o único time do Nordeste a representar o voleibol, né, na liga principal, é uma missão difícil, mas eu acho que a vontade de trabalhar e tem que ter vontade de vir morar aqui e trabalhar, porque a gente está fugindo dos grandes centros, então não é todo mundo, não é todos os atletas, então a gente tem que conversar, porque é uma distância longa, né, de 3 horas para começar a viajar, então você sai daqui, para em São Paulo, e de São Paulo distribui todos os voos, então é uma logística muito cansativa, então tem que realmente querer vir para cá, tem que realmente querer abraçar essa ideia, e eu, como eu falei, já no começo, já com o Márcio, que eu toparia essa ideia, e aqui estou eu. E mais rápido, a própria ascensão da equipe da Rede Cuca, que ganhou no ano passado a Superliga C, foi bem na Superliga B, Sim, e esse convite que surgiu assim de uma hora para outra para a Superliga A, sim, começa então o trabalho já um pouco atrás das outras equipes. A gente sim, está a menos de 2 meses do início da Superliga A, que a gente sabe que tem um nível bem mais alto, é a principal competição do país. sim. Como é que estão esses ajustes, como é que são as suas primeiras ideias para implantar nessa equipe para tentar recuperar esse Bom, tempo perdido? olha, Lígia, é o seguinte, infelizmente, assim, estamos atrasados, né? De 3, quase 4 meses atrasados em relação a todos os times, ao mercado do voleibol nacional e mundial também, porque todos os times começam a jogar um mês de férias depois que acaba o campeonato principal. O jogador tem só um mêsinho de descanso ali e nesse meio tempo ele já está vendo o seu procurador. Hoje tem muito agente, né, de voleibol, assim como no futebol, e ele já começa a se encaixar num time, deu aquele um mêsinho e começa a treinar. Né? Então você vê, estão faltando apenas 2 meses para a gente começar a jogar. Não tem jogador no mercado, tá difícil. Tem uma janela entre um torneio e outro, principalmente o torneio estadual, e alguns jogadores têm umas cláusulas nos seus contratos que permitem que de repente uma proposta melhor ele possa sair daquele clube ali. Então a gente está em busca de jogadores com esse nível de contrato, né, para tentar chamá-los, fazer uma proposta e trazer para cá. Confesso que não está fácil achar, né, mas a gente vai conseguir, a gente vai conseguir, a gente tem algumas perspectivas de alguns atletas aí, alguns atletas que querem, alguns atletas que estão vendo uma oportunidade de vir jogar, de se consagrar no campeonato nacional aí, de abrir o mercado, porque assim, a gente não está falando só do campeonato nacional. Quando você entra numa liga principal, você está falando de um campeonato que tem uma visibilidade mundial.
né? Hoje com internet, com celular, então os procuradores estão sempre se falando. Se um jogador aqui joga muito bem, bate uma bola fantástica, daqui a pouco o vídeo desse jogador já está rodando no mundo e todo mundo quer saber quem é. Então assim, a globalização está muito grande no meio do voleibol, né? Então é uma oportunidade com esse time aqui de novos garotos estarem aparecendo também, né? Jogadores que estavam, né, nessa entre safra de jogar lá fora, não quero jogar lá fora, quero jogar aqui. Enfim, é uma oportunidade boa e a gente está correndo atrás dessas oportunidades. E a Superliga é um dos principais campeonatos do mundo, né? Sim, sim, Espelho, como você mencionou, sim, grandes talentos surgem para cá e de fato atraem outros talentos sim, que querem disputar esse campeonato brasileiro, querem ver o que é que o vôlei brasileiro tem. sim, sim, Marcelo, você tem uma experiência já como técnico de time principal, de sim, time de base sim. também. Essa equipe da Rede Cuca deve contar com uma base jovem, né? Que é a base que vinha jogando Sim, os outros campeonatos. sim. Você acha que essa sua experiência já com as equipes de base deve facilitar nesse processo? Com certeza, com certeza. A base, pelo menos dos clubes que eu passei, eram condições muito boas, era quase que igual a time profissional. O que mudava era justamente, a gente diz que a velocidade da bola, né? A velocidade da bola do time de base é diferente do time profissional, né? Do time adulto, onde você já tem homens já formados, com físico formado, e a base são garotos que estão crescendo ainda, alguns em fase de crescimento, formação de físico, mas a estrutura é a mesma, né? Então, assim, eu acho que dá para fazer um bom trabalho. Essa experiência que eu tenho aí vai ajudar bastante. O time que está ficando, alguma base dos jogadores que estão ficando com a gente da Rede Cuca aí, são jogadores novos que prometem também. Então acho que com eles aqui, alguns vão compor o time, pelo menos entre 6 a 8 jogadores vão compor o time também. Vai dar para fazer um bom trabalho. E os treinamentos começam na segunda-feira, né? Sim. Como é que você pretende organizar essa rotina de treinos? Pretende ter treinos nos dois turnos? Vai ser só um turno? Como é Exatamente. que vai funcionar isso? Porque a gente tem um modelo aqui no Exatamente. Brasil que os treinos são mais intensos, costumam ter dois Sim, turnos de treino, bola, sim, parte sim, física, sim, bem tudo, corrido. tudo. Como é que vai ser isso Bom, por aqui? você já conhece, né, Lígia? Então, assim, não muda nada, tá? São dois treinos logo pela parte da manhã, a parte física junto com a parte técnica, que é importante o jogador ter a técnica, aprimorar cada vez mais a sua técnica, e geralmente a gente dá ênfase na parte de trabalhos de chão, parte de defesa, parte de recepção, levantamento também é uma coisa muito importante, a gente está treinando na parte da manhã, e depois, à tarde, à noite, né, vamos dizer assim, a gente já entra com o coletivo, com o time para treinar a parte toda tática do jogo, aquela parte de grupo, de coletivo e até mesmo a análise do time adversário, como que a gente se prepara para jogar contra o próximo time, né? Então é bem tenso, a gente pode colocar em torno de 6 horas por dia, todo santo dia, inclusive nos sábados, né? É puxado, é puxado. Quem entra nesse mundo tem que se preparar, sabe o que está para acontecer. Quando você é da base, você define e decide se realmente você quer ser um jogador de voleibol, porque não tem festa de aniversário, não tem a balada, não tem, né, aquela coisa, né, festiva com os amigos. Esquece, é treinamento, treinamento atrás de treinamento. Essa, inclusive, uma chave que vira para a equipe que Sim, era principalmente amadora nas outras competições e agora sim. tem que ser totalmente profissional. Totalmente, né? Né, assim que eu cheguei, alguns jogadores trabalhavam, né? Eles não ficavam 24 horas, vamos dizer assim, ligado no esquema de voleibol profissional. E agora realmente mudou. Agora ele tem que se dedicar, os jogadores têm que se dedicar totalmente, pura e exclusivamente no voleibol. Porque tem essa parte técnica, essa parte tática, essa parte física, né, que leva o dia inteiro, mas tem a parte também onde você tem que cuidar do estudo, né, diga assim, da parte teórica que você tem que estudar o adversário. Então o atleta senta comigo do meu lado e vai ver o vídeo, vai ver a parte de estudo dele também, o que ele precisa aprimorar. Então todo treinamento tem toda essa parte que precisa e requer uma certa atenção, que se a pessoa não é totalmente voltada para aquilo, não dá para fazer duas coisas, né? É uma profissão, né? Assim como você tem a sua profissão como jornalista, eles têm a profissão como atleta também, jogadores de vôlei, né? E essa é a primeira vez que o Cearense vai ter um representante na Superliga A, que é a principal Sim. competição de vôlei nacional. O que a torcida pode esperar? Quais são os seus principais objetivos no time nessa primeira participação? Bom, antes de mais nada, garra, né? É uma coisa que a gente sabe que o nordestino e quem estiver pisando na quadra representando esse nosso time aqui tem que ter muita garra, tem que ter muita garra, tem que ter muita força de vontade, tem que ralar muito e para colocar a bola no chão no nosso time vai ter que sofrer. É isso que a gente vai. O primeiro objetivo é esse aí.
Depois do time, né, em conjunto e o meu como técnico, é manter o time na primeira divisão e aos pouquinhos subindo os degraus que a gente está almejando, chegar, quem sabe, no tão sonhado playoff aí e buscar cada vez mais um lugar melhor. Né? Mas assim, muito trabalho, Lígia, muito trabalho. E Marcelo, você passou por esse processo de transição, né, das quadras para o comando fora delas. Às vezes não dá vontade de entrar ali em quadra, tentar resolver o jogo. Como é que é isso? Lógico que dá, lógico que dá. Não dá para ficar ali do lado, eu fico ali do lado, parece que eu estou jogando, às vezes até faço um movimento e é engraçado, né? Porque às vezes eu olho a bola e falo, nossa, essa bola aí, como é que o cara errou? Eu teria feito assim, diferente, né? E queria estar ali, mas não consigo. Hoje em dia já não dá mais, eu estou com 49, né? Daqui a pouco 50 aí, e realmente o corpo já não é mais o mesmo, o físico já não é mais o mesmo, mas dá muita saudade, muita saudade. E Marcelo, pesquisando um pouco sobre a sua história, eu vi que você jogava como oposto, mas também, vez ou outra, Sim, improvisava como meio. sim, Como sim, é que sim. era isso? Essa pode, de repente, ser uma estratégia para implantar aqui, uma peça surpresa que possa É, atender a mais de uma posição? tomara que ninguém esteja escutando a gente do time adversário, né? Mas é uma das coisas que eu quero colocar. E eu acho assim, Lígia, o voleibol brasileiro caiu muito em relação a esse tipo de jogador, né? De jogador um pouco mais versátil. A gente está muito focado em jogador que é uma só posição e isso aí deixa o jogador muito marcado. Quando o jogador tem uma versatilidade maior, ele surpreende o adversário. E isso aconteceu na nossa Olimpíada de 92. Isso aconteceu na Olimpíada de 2004 também, quando a gente começou com um jogo, além de um jogo muito veloz, um jogo com a bola do fundo pelo meio, a pipe, que ninguém conseguia jogar muito com aquela bola. Então, o brasileiro sempre teve um estilo de jogo um pouco mais diferente, um pouco mais, como que eu digo assim, que pode surpreender o adversário, né, num fator surpresa. E isso é o que eu quero usar no nosso time aqui. Eu vou treinar, lógico, o básico, normal, mas eu vou querer fazer algumas jogadas, resgatar algum sistema de jogo que não é mais usado, que por incrível que pareça na base, quando eu falava, vamos fazer uma jogada aqui, os jogadores olhavam para mim, não, eu vou jogar na minha. Eu falei, vamos só testar. Quando chegar essa bola de graça, vamos fazer essa jogada aqui, treinava, treinava. De repente a bola vinha, fazia aquela jogada de graça, o time adversário praticamente, eu não vou dizer mais assim, né, nesse sentido, mas quase que batiam cabeça um com o outro. E quando viu, o atacante estava livre, sem bloqueio para bater essa bola. E eu virava para eles e falei, ó, tá vendo como dá certo? Então, assim, a nossa escola brasileira vem, né, de jogadores de grande poder de ataque, de grandes movimentos, de saber atacar uma bola diferente, e a gente está perdendo isso. Né? Então eu quero resgatar isso, e é um fator surpresa que a gente vai ter aqui nesse nosso time. E como a gente tem falado, né, o vôlei tem mudado muito nesses últimos anos, tem se tornado mais dinâmico. Lidar com a equipe que deve ser mais jovem pode Uhum. facilitar, implantar essas novas tendências, essas novas técnicas? Eu acho que quando é mais jovem é mais fácil de aceitar, né? Quando o jogador já é um jogador de nome, já consolidado, ele tende a dizer que não vai aceitar aquele modelo de jogo porque ele vai naquele modelo que ele aprendeu e que ele ficou a vida inteira. Então isso também é um fator que pode ajudar muito. E Marcelo, quem são suas referências como técnico? Em quem você se espelha? Então, Liz, eu tive assim uma escola muito boa, né? Graças a Deus, os anos que eu joguei voleibol, que foram quase 40 anos, comecei jogando desde os 10. Então, assim, é muito tempo dentro de quadra, vi os melhores técnicos do mundo e participei da primeira geração da época do vôlei de prata, que era o Bebeto de Freitas, já falecido, né, infelizmente, e ele é que saiu puxando todo mundo, né? Ele puxou a escola do Bernardinho, depois o Zé Roberto, né? Todos ali participaram daquele momento ali com o Bebeto de Freitas e eu fiz parte como atleta dessa turma, o Josenildo de Carvalho também. Então, todos esses grandes treinadores, eu era atleta deles. Ele, assim como o Bernardinho foi atleta, assim como o Zé Roberto foi atleta, e eu acabei sendo atleta deles também. Então, eu pego um pouco de cada um, né? Tanto do Bernardinho como do Josenildo, do Zé Roberto, do Bebeto de Freitas, um pouco de cada um. E aí eu me moldei como técnico. Né? Mas tem uma coisa muito mais importante, que assim que eu entrei como técnico do time profissional, o Zé Roberto me ligou e falou assim, olha, parabéns, né, sucesso, mas assim, não perca a sua essência. Bote em quadra o que você gostaria que fosse você. Não ache que porque o técnico faz isso, eu gosto do estilo, não. Seja você. E eu vou ser sempre assim, eu sigo essa linha, de apesar de conhecer o estilo de cada técnico, mas eu vou botar a minha característica, aquilo que eu acho importante para o time.
É isso, Marcelo. Para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para a torcida cearense, para dar força para esse time, para acompanhar os jogos quando acontecerem aqui. Sim, claro. Bom, faço um convite, né, para que todos venham assistir os jogos. Os treinos também, tá? Os treinos são abertos, então se o pessoal quiser ter contato comigo, com os jogadores, ali participar, ver de perto como que é um treinamento, né, a nível, vamos dizer assim, de Superliga, um nível mais profissional, estão todos convidados. E a gente sabe que a torcida, hoje, antes a gente dizia que era o sétimo jogador, não é mais o sétimo porque tem um líbero, né? Então é mais um jogador ali dentro de quadra que vai fazer uma força ali, que vai compor o nosso time, que vai ajudar, né? E a gente vai precisar demais, principalmente nesse começo de temporada. Obrigada, Marcelo. Obrigado. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Esse foi só um trechinho da entrevista, viu? Outros detalhes vocês podem conferir na minha coluna no Diário do Nordeste. Tchau, tchau. Valeu. Eu queria só gravar uma pergunta à parte, que eu esqueci que a gente cola depois, pode ser? Vai, pode ir. Marcelo, a gente sabe que uma das principais dificuldades para montar uma equipe é, de fato, a questão dos patrocínios, né? Sim. Conta um pouco como é que está esse processo para angariar recursos, para conseguir trazer os melhores jogadores para a Rede Cuca. Tá bom. Bom, Lígia, é o seguinte. Pelo que eu tô vendo, acho que há muito tempo, como eu te falei, eu vivo nesse mundo há muitos anos, né? Sempre teve as brigas, os conflitos de interesse, né? Um lado político, o outro lado esportivo, nunca deu certo, tal. Pela primeira vez a coisa que eu tô vendo aqui está dando muito certo. Tanto a rede política, como a rede esportiva, como as pessoas que estão no comando, estão todos pensando e alinhados num único objetivo, que é ajudar esse time, que é realmente ajudar o esporte aqui cearense, né? Então acho que as coisas vão acontecer, né? Estão acontecendo já algumas reuniões entre eles, e eu acho que essa parte aí financeira, essa parte de apoio, eu acho que vai chegar forte para a gente realmente almejar o ponto mais alto. Todos sabemos que não é barato, né? A gente está morando hoje aqui numa região, como eu te falei, de deslocamento muito longo, uma logística muito complicada, onde os jogadores de repente têm que passar, não digo um mês, mas algumas semanas numa ida para jogar, porque não dá tempo de voltar para casa, descansar. Você tem jogos em São Paulo, você tem jogos no Rio de Janeiro, você tem jogos em Minas, você tem alguns jogos em alguns estados que não compensa a volta. Só que ao mesmo tempo você tem que ter o recurso financeiro, porque você tem que bancar o time numa hospedagem a mais, 2, 3 hospedagens a mais, e você contabiliza aí transporte, alimentação, acaba se tornando muito caro. Mas eu acho que o pessoal aqui, como eu te falei, da rede pública e as pessoas que comandam o esporte, a política aqui no Ceará, estão muito dispostos a ajudar o time. Tá bom, obrigada, De nada, Marcelo. que é isso.